Bom dia a todos. Doutor João, nosso R5 vai começar a nossa reunião semanal da disciplina. Pode ir, João. Vamos lá. Bom dia a todos. Só lembrando aí o pessoal, quem está assistindo a nossa reunião, participar das nossas plataformas aí, tanto no YouTube quanto no Instagram, que a gente tem a divulgação das reuniões e alguns conteúdos programáticos da disciplina. Sou o João, sou R5. Hoje a gente vai apresentar uns casos com a orientação do professor Marcelo. Nosso primeiro caso, paciente WAA, 60 anos, sexo masculino. Um paciente que vem encaminhado aí para o nosso ambulatório pela pneuma e pela nefrologia devido a um cálculo renal coraliforme à direita. É um paciente portador de sarcoidose, diagnosticado desde 2016. Ele já vem com esses cálculos há algum tempo, mas eles se tornaram sintomáticos, eles não estavam conseguindo encaminhamento e agora ele vem para o nosso ambulatório. Quadro pulmonar controlado. Muito bom, ele encaminha. Tá com som aí? Tony, testando, som. Gabriel, paciente encaminhado a nefro, achado de cálculo renal, sarcoidose pulmonar. Que exame você acha de eleição para litíase? Você que está no ambulatório recebeu o paciente. Exame de escolha para litíase, professor, é tomo de abdômen sem contraste. Sem contraste? Você acha que contraste ajuda alguma coisa? Função renal? A gente não tem a função renal do paciente, mas o exame sem contraste é suficiente para a gente ver o cálculo e programar o tratamento. Isso. Agora, se for programar o tratamento, Jefferson, conhecer o sistema coletor não é uma boa? O que você acha? Perfeito. A tomo sem contraste, então, mais para fazer o diagnóstico. A tomo com contraste, com programação cirúrgica, seria ideal aí. Eu acho que é bom, né? Para a gente ver função, tudo. Depois vou perguntar aqui para o resto do pessoal. Continua, João. Daí você recebeu o paciente, o Gabriel te passou. Tinha uma queixa de dor lombar, que não tinha alteração com movimentação nem nada. A gente imaginou mais que fosse relacionado aos cálculos mesmo. Onde antecedente a essa sarcoidose, um paciente que trabalhou em construção civil por 10 anos. Ele tinha uma doença renal crônica, estágio 2, associada a uma nefrocalcinose e esse cálculo coraliforme à direita. Paciente hipertenso, ex-tabagista e ex-etilista. E já acompanhando com a nefrologia, ele já fazia uso da hidroclorotiazida, da losartana e da prednisona. Só que um ponto importante, a gente não é clínico, mas é bom para lembrar. Caio, sarcoidose pulmonar, dos seus tempos de graduação. A gente lembra pulmão. Renal, você já tinha visto? Nefrocalcinose? Bom dia, professor. Não, nunca tinha visto nefrocalcinose associada à sarcoidose. Você tem alguma ideia? A associação é frequente ou não? O que eu sei é que a sarcoidose está ligada ao metabolismo do cálcio, então pode ser que o paciente evolua com nefrolitise e nefrocalcinose, mas não sei te responder exatamente a respeito de frequência. Não, estou chamando a atenção. Obrigado. Também não saberia. Você iria me apertar da mesma forma. Jefferson, é que a Natália não chegou, está sobrando só para você, como mais velho. Você já tinha visto, na sua larga experiência de R5, sarcoidose renal? Visto, não. São raros os pacientes com sarcoidose, né? Pensar ainda o acometimento renal, né? Além da nefrocalcinose com cálculo, não, realmente não. Tá joia. João, só para... É uma manifestação frequente ou não? Só um tópico. O Fábio vai falar, tem um artigo aqui, acho que é o próximo tópico já, o Fábio vai comentar para a gente. Perdão, e essa medicação estava de acordo com... Estava de acordo, professor, no manejo desses pacientes. Muitos podem evoluir com hipercalciúria, né? A hidroclorotiazida, ela ajuda a controle da hipercalciúria. Então, só para quem está assistindo, está com prednisona, losartana e hidroclorotiazida, principalmente o corticoide, né? Exatamente. Não está fora... O corticoide é principalmente a forma pulmonar, mas ele ajuda, o Fábio vai falar aí, então, uma enzima na sarcoidose, ele ajuda o controle dessa enzima. Perfeito, só para a gente não ficar perdido com o quadro. Muito bom, segue. O exame físico, o paciente em bom estado geral, não tinha Giordano positivo, só tinha uma dor lombar constante à esquerda. Perfeito. Daí, Fábio, só para, na sequência, o pessoal está chegando para se inteirar da situação. Obrigado do caso, vamos lá. Bom dia, vou falar um pouquinho sobre o acometimento renal na sarcoidose. Então, só uma breve introdução, a sarcoidose é uma doença sistêmica, que envolve coleções anormais de células inflamatórias que formam granulomas não caseosos. Como já foi dito, o principal acometimento é no pulmão, acima de 90% dos casos, e as manifestações extrapulmonares estão presentes em 30% a 50% dos pacientes. O rim ele acomete 25% a mais ou menos 30% desses pacientes. Afeta 30% mais as mulheres do que os homens, e geralmente ocorre entre os 20 a 50 anos de idade. A causa da etiologia ainda é desconhecida, mas foi demonstrado que tanto a imunidade inata quanto a adaptativa ou adquirida contribuem para a fisiopatologia e o curso clínico da sarcoidose.
Para termos o diagnóstico, é necessário cumprir 3 critérios: apresentar as características clínicas específicas da doença, que não vou entrar muito em detalhe aqui agora, apresentar um granuloma não caseoso em biópsia tecidual e a exclusão de causas alternativas de doença granulomatosa. A apresentação clínica da doença é variável. Quanto ao acometimento renal, geralmente esses pacientes que possuem esse acometimento renal, os pacientes são assintomáticos e o acometimento renal não é diagnosticado. Tá? O acometimento renal na sarcoidose pode se dar de diversas maneiras, mas as principais formas são a nefrite intersticial granulomatosa e o acometimento por cálculos renais ou nefrocalcinose, que é o que eu vou falar um pouquinho mais. De que forma isso acontece? Né? Acho que se configurou. Mas isso acontece devido ao cálcio, como o Caio já tinha dito anteriormente. Esses pacientes podem apresentar hipercalciúria, hipercalcemia ou mesmo cálcio sérico urinário normal. Hipercalciúria, hipercalcemia, ou o paciente pode ter um cálcio normal, sérico urinário normal, e mesmo assim ter um comprometimento renal. Isso se dá devido a altos níveis da vitamina D. Quanto ao metabolismo da vitamina D, a forma inativa é a 25-hidroxivitamina D. Para ela se tornar ativa, é necessária 1-alfa-hidroxilase, e ela se transforma em calcitriol, que é 1,25 de hidroxivitamina D. Essa 1-alfa-hidroxilase, nas doenças granulomatosas, principalmente na sarcoidose, seu metabolismo está aumentado. Isso faz com que haja mais a conversão da forma inativa na forma ativa. Tá? Então, se dosarmos o cálcio desses pacientes e a 25-hidroxivitamina D, muitas vezes o cálcio vai estar normal, a 25-hidroxi vai estar baixa. Então, esses pacientes são até suplementados e isso pode trazer um agravamento na doença desses doentes. Tá? Esse calcitriol elevado, ele vai elevar o cálcio de diversas formas. As principais maneiras com aumento da absorção de cálcio intestinal, a exacerbação da reabsorção óssea desse cálcio, e a inibição da excreção renal. Então, os pacientes eles podem ter essa absorção intestinal aumentada e eliminar o cálcio, então eles ficam normocalcêmicos, porém eles estão com um cálcio urinário aumentado. Na nefrocalcinose, esse aumento de cálcio urinário sérico, ele leva a um acúmulo no parênquima renal, gerando uma lesão renal estrutural, principalmente na medula renal, gerando assim uma inflamação crônica, fibrose. Esses doentes evoluem com uma doença renal crônica. Esse diagnóstico pode ser feito por meio de ultrassom ou tomografia, e o tratamento se baseia em monitorar o cálcio sérico e urinário, o uso de corticoides. Por que os corticoides? Assim como esse paciente faz uso, principalmente a prednisona. Ele diminui o metabolismo da 1-alfa-hidroxilase. Então, ele diminui essa conversão da vitamina D na forma inativa em forma ativa. O aumento da ingesta hídrica, a restrição de sódio, o uso de tiazídicos, assim como o paciente faz uso, e o uso de citrato de potássio. Já na nefrolitise, também, esse aumento aí, esse excesso de cálcio nos túbulos renais, ele ultrapassa a capacidade de absorção renal, gerando assim um aumento de cálcio na urina, um aumento de concentração de cálcio na urina, gerando uma precipitação desse cálcio e as formações de cálculo. Vale ressaltar que o artigo coloca também que a nefrolitise, ela pode ser a primeira manifestação da sarcoidose. Os pacientes podem não ter nenhum outro acometimento, mas tem a nefrolitise. Nem pulmonar, começa no rim. E esse tratamento também se baseia no aumento da ingesta hídrica, no uso de tiazídicos, no uso de citrato de potássio, na diminuição do consumo de sódio. Obrigado. Ô, Fábio, excelente. Mas eu posso levar a divisão, então, que pode ser primeira manifestação, uso corticoide, se eu der vitamina D, eu estou errado. Excelente, porque a gente pega um caso disso aí, se começa a dar vitamina D, está baixo. Tá. Não, excelente. Eu acho que isso aí vai voltando, é um pouco da visão clínica que a gente não tem, senão a gente fica só cirurgia. Isso é importante. Lembrar de investigar o paciente com nefrocalcinose. Não, e tem as coisas básicas, né? Citrato de potássio, diurético tiazídico. Você trata quando tem cálcio junto, você vê que pode ir até para nefrocalcinose. Eu já tive uma paciente com sarcoidose e nefrocalcinose. Muito bom, Joãozinho, continua aí, vai lá. Esse paciente chegou, eu coloquei errado aqui, é ultrassom. Chegou para a gente com esse ultrassom, tinha um cálculo coraliforme no rim direito, uma dilatação pelo-calicinal de colo inferior, principalmente ali onde estava o cálculo obstrutivo, e tinha um aumento difuso da ecogenicidade medular, que poderia estar relacionado a essa nefrocalcinose. A gente pediu um raio-x de abdômen simples para o paciente, conseguia ver aí esse cálculo... Não, só aqui, senão o Gabriel fica sem moral. O Gabriel pediu uma tomografia sem contraste. Cadê o... Deixa eu ver se o Daniel tá aí. Daniel Larran. Tá aí? Tá. Acho que tá. Eu tinha visto ele passar por aqui. Daniel Larran. Daniel? Acho que não tá mais.
qual que é a diferença para quem está fazendo a tomo de fazer com e sem contraste, quais os cuidados tomados, né? Sim, já vem até com contraste para você, se o paciente tiver função renal boa, assim você já se prepara até para a cirurgia. Raio-X simples ainda existe, eu acho que é uma opção, mas... Aqui a gente, quando vai programar a cirurgia, o professor Vilmar, ele sempre gosta da gente fazer um raio-x simples, que a gente consegue ter uma adequação melhor da massa de cálculos, que às vezes a tomografia hiperestima ou subestima, e com o raio-x a gente consegue ver uma relação anatômica, às vezes, que é melhor que a tomografia. Não, o Vilmar eu vou ouvir no final, vamos ver outras opiniões aqui. Oi? Ah, o Tiago, deixa eu ouvir então o Tiago aqui. Tiago, bom dia, desculpa, não tinha te visto. Oi, bom dia. Bom dia. No seu serviço, o paciente chega, se a gente pedir tomo sem contraste, tem função renal boa, para ver o sistema coletor, é mais difícil fazer com contraste? O que você acha? É sim mais difícil, né? Na verdade, a gente, nesse contexto, se a gente acha necessária a utilização de contraste, a gente tem que entrar em contato com o solicitante. É uma dinâmica do serviço, uma vez que o pedido foi realizado sem contraste, né? Agora, o contrário, a gente pode suspender a utilização do contraste caso a gente ache desnecessário, entendeu? Entendi, perfeito. E na tomografia sem contraste, que nem a gente tinha falado aqui de avaliação inicial, já sai o raio-x simples no começo do exame ou você complementa com ele, se a gente quiser? Na verdade, a gente faz uma coisa que chama Scout, que é um raio-x de referência para aquisição da imagem tomográfica, né? Então, mas assim, não é uma imagem de raio-x que vem para o solicitante para ele fazer o acompanhamento depois do procedimento, se aquele cálculo está fragmentado ou não está mais localizado lá, né? O raio-x de referência é bastante importante também de ser realizado, mas dá para usar sim o Scout. Perfeito, Thiago, obrigado. Muito bom. João, continua. Então, a gente tem esse raio-x, consegue ver que é um cálculo coraliforme grau 2 aí, né? Ele tem acometimento de de grupo calicinal inferior e grupo calicinal médio, além do acometimento de pelve renal. E tem a tomo agora? Tem a tomografia. Quem que vai apresentar a tomo dos R3? Ou você mesmo vai apresentar? Não posso comentar, então, a tomografia, a gente não filmou o vídeo para pegar as principais imagens aqui. A gente consegue ver à esquerda o acometimento de grupo calicinal médio, ver que uma coisa importante para a gente na programação cirúrgica é ver o infundíbulo, né? Então, esse paciente não tem um infundíbulo tão estreito, que às vezes pode dificultar um pouco na cirurgia. Ele tem um infundíbulo adequado, um infundíbulo um pouco mais curto, que é bom também, e acometimento de volume mais importante, inclusive em grupo calicinal inferior. Esse cálculo media 3,5 por 2,2 e uma densidade de 1.450. Ia perguntar uma densidade de 1.450. Você que descreveu. Caio, densidade é alta ou é baixa? O que você acha? Densidade alta, professor. Você acha que vai enfrentar um cálculo duro? Sim. Perfeito. Vou ouvir duas opiniões, ia perguntar, vou começar primeiro o doutor Osamo, que se apresentou, estava aqui, uma visão, e depois, antes de chegar no Vilmar, que participou da cirurgia, eu vou ouvir, deixa eu ver, eu ia perguntar para o doutor Adriano Fregonese, mas não está aí. Doutor Osamo, primeiro, o que o senhor acha, esse cálculo? Percutâneo, uretero-reno, o que o senhor faria? Bom dia. Eu acho que, bom dia a todos. Eu acho que é importante aí, quando tem cálculo coraliforme, eu normalmente peço uma cintilografia para ver essa função. Eu sei que a tomografia, assim, com contraste, é um exame um pouco mais grosseiro. Então, eu fico mais tranquilo pedindo uma cintilografia. E, nesse caso, o volume do cálculo é grande. A primeira opção aí é percutânea. Percutâneo, torossão percutâneo. Doutor Cássio, aqui presente, nesse caso em específico, vai na linha do torossamo ou tem outra alternativa? Não, eu vou na mesma linha do Osamo. Percutânea, tipo de punção? Punção no cálice médio posterior. Médio posterior, muito bom. Agora, já que nós discutimos isso aí, da plateia aqui, alguém começaria por uretero-reno, quebraria o número de cálculos hoje, principalmente com os lasers chegando, que tem mais potência? Vamos ver aqui, Jefferson, já que você é o representante, fora o João aqui, o outro R5, o que você acha? Oi, professor. Assim,
bastante volume de cálculo. É claro que assim, os novos lasers permitem, né, a gente fazer isso em menos tempo, mas a opção que poderia surgir aí eventualmente é fazer um MESIRS, né, um acesso combinado. Realmente aí a gente perderia muito tempo, seria um tempo de bainha muito prolongado, né, com riscos aí, aumento de pressão intrarrenal, para a gente submeter um ureterorreno, sendo que tem uma punção fácil, com o pelve dilatado, não tem por que não fazer uma percutânea. Boa colocação. Você seguiria a linha dos dois comentaristas já discutindo? João, segue a mesma linha? Você que participou da cirurgia? Mesma linha. Eu acho que é interessante o acesso combinado em posição de Valdívia, né? Para o paciente em decúbito dorsal, um pouco lateralizado, você consegue um índice de stone free um pouco melhor, você não tem tanto tempo de bainha, como o Jefferson falou, que a gente sabe que está relacionado a complicações pós-operatórias. E o mais importante é você tentar resolver o paciente num único tempo. Então, agora eu vou ouvir o Dr. Vilmar, que participou da cirurgia. Calma aí, que agora sou eu, Manu. Vou discutir. Vilmar, o microfone já está aberto. E só colocando, antes de ouvir o Vilmar, vou dar um tempo para ele. Eu tenho feito acesso combinado, a experiência não é grande. O acesso combinado é bem legal. Você sobe com o ureterorreno, dilata e faz a punção percutânea. Você tem a facilidade, fica no Valdívia. Dá para você quebrar o que der na percutânea e depois com o ureterorreno você quebrar os fragmentos. Não me arrependo. Às vezes mobiliza o cálculo, então tem que fazer mais funções. Foi muito legal. Até a gente publicou um caso lá do Centro Médico, mas vamos ver o que o Vilmar acha, mas fica um comentário também. Vilmar, bom dia. Bom dia, professor. Pode falar, o que você achou da cirurgia? Comentário. Não, eu acho que o que todo mundo colocou é interessante. A gente, quando viu essa pedra, achou que seria melhor fazer uma percutânea tradicional, em termos de não fazer o MESIRS, porque era cálice médio e inferior. A gente achou que a ESIRS é muito boa, tem sido muito discutida atualmente, porém, ela tem, nesse caso, por ser inferior, um cálculo duro, a gente achou que a intracuretero não teria ganho. Com relação à punção, eu tenho falado para os meninos, na hora de puncionar ali, que a decisão acaba sendo, a gente estuda a tomo antes, mas acaba sendo um pouco do momento, se vai precisar, se é melhor funcional médio, aí como o Dr. Cássio falou, se é melhor funcional inferior, que é um pouco mais tradicional, se vai precisar de mais de uma punção, é uma decisão do intraoperatório. A única coisa que o Jefferson falou é que tem um pouco de dilatação aí, tem uma dilatação ainda nessas duas imagens que o João colocou, no anterior ali, mas não tem uma dilatação no posterior, como o Dr. Cássio falou. Então de cara não achei que seria uma punção tão fácil, mas assim que faz a pielografia, então a gente decidiu não partir para esse nesse caso, por esses motivos, cálculo duro de inferior, e a decisão da punção ficou para o intraoperatório. Acho que o João, mostrando a evolução aí, vai explicar um pouquinho melhor, mas o ângulo do inferior para o médio também aí era um pouquinho desfavorável. O ângulo acima de 75 graus, ou melhor, menor que 75 graus, predizem na percutânea que às vezes a gente não vai conseguir angular, nenhuma punção angular para outro cálice. Então aí ficou um pouquinho na dúvida se de fato daria para fazer através de uma punção, seja no médio ou seja no inferior. Tá, sua posição de escolha, que você gosta, de cúbito ventral ou dorsal do paciente? Eu ainda prefiro ventral, eu acho que tem um acesso melhor, distende mais o grupo calicinal, então eu prefiro ventral, mas eu acho que o dorsal é bom também, a gente já fez, mas principalmente dorsal quando vai fazer combinado. Aqui, como não era a primeira escolha, a gente colocou em ventral. Perfeito, muito bom. João, como é que foi? Vou falar mais um pouquinho aqui de parte Por clínica, favor. então a classificação desse cálculo, a classificação de gás, que é uma classificação que a gente utiliza para predizer a chance do paciente ficar stone free. Então, nosso cálculo era um grau 3, que é um cálculo coraliforme parcial, então ele tem uma chance maior de ter cálculos residuais do que um paciente que tem um gás 1, por exemplo. A avaliação desses pacientes, só para a gente lembrar, a avaliação clínica do paciente, a pessoa falou que a reunião é um pouco mais clínica realmente, lembrar que a avaliação básica ela deve ser feita em todos os pacientes, então urina 1, urocultura, função renal, sódio, cálcio, creatina, potássio, essa avaliação básica tem que ser feita em todos os pacientes, porém a gente tem que fazer a avaliação metabólica nos pacientes que são alto risco. Então, lembrando que a sarcoidose, que é uma paciente que tem uma doença de base associada à formação de cálculos, esse paciente é alto risco, assim como pacientes que têm história familiar, paciente que tem fator genético, ou paciente que faça uso de algumas medicações que vão predispor. Então, esses pacientes que têm um alto risco para desenvolver cálculo renal, ele tem que fazer a avaliação metabólica também, que é a urina de 24 horas.
Já que você falou, agora eu vou apertar. Urocultura positiva E. coli. Gabriel, o que você faz aí? Tem um cálculo coraliforme, tem uro positiva E. coli. Opera ou não opera? Professor, cálculos coraliformes geralmente estão relacionados à infecção do trato urinário, eu operaria da mesma forma. E algum cuidado especial? A gente costuma começar a ceftriaxone quando o paciente interna e manter no pós-operatório. Jefferson. Bom, então, realmente aí nós estaríamos com o caso de bacteriúria, né, que indicação clássica, manipulação do trato urinário, precisaria de tratamento, pelo menos uns 48 horas de antibiótico aí, prévio à manipulação do trato urinário, deixando claro que, óbvio, que se na punção a gente tiver uma punção com presença de pus, né, assim, que já demonstra um aspecto purulento, melhor suspender o procedimento e voltar em um segundo momento quando tiver tratamento. Não, eu coloquei, parece que você passou batida a avaliação, Não, mas esse, esse pega pesado. Eu vou falar, tá porque aqui, ó. o paciente vem com a urocultura positiva, é uma dúvida que às vezes a gente fica. Não estou apertando, mas eu quero, depois eu vi a visão do Vilmar também. Acho que o ideal é tratar, né? Você tenta negativar a urocultura, caso não seja... Mas o negativo vir zerado, leucócitos e hemácias normais num cálculo desse é muito difícil. Sim. E alguns dias depois já está com bactéria de novo. Então, se tiver positiva, uma discussão grande, acho que tem que conversar com o paciente, expor, a qualidade da punção também varia, mas é um paciente de mais risco, porque às vezes você começa a manipular e ele tem sepsis. O que a gente tem feito, a gente trata essa urocultura ambulatorial, o paciente volta com controle negativo, na internação a gente tenta fazer, ou dá para o paciente tomar em casa uns 3 dias de antibiótico antes, e aí a gente faz a indução e mantém no pós-operatório. No papel é bonito, às vezes você não, está corretíssimo, você responder na prova está tudo bem, mas às vezes não coincide o dia que você vai fazer e está com a cultura negativa. Neto, tem algum cuidado especial nesses pacientes? O guideline fala que se tem cultura positiva, a gente deve tratar uma semana antes e, eventualmente, como o senhor falou, não vai zerar. Então, não está errado. É lógico que aumenta o risco de ter, de fato, uma disseminação no momento de tratar o cálculo e de evoluir com febre no pós-operatório, CIRS e até febre, mas a gente trata por uma semana e mesmo que não venha negativo, se vier negativo, ótimo. Se não vier, com antibiótico e operar ele no... Aí varia se começa 3 dias antes ou 7 dias antes, mas a gente tem que operar, porque muitas vezes não vai negativar, a urina 1 não muda e a cultura não é negativa. Só um parênteses, professor, eu acho que seria importante, daí nesse caso, no momento da punção, colher uma cultura, às vezes a gente faz isso, porque tem uma diferença, às vezes, entre a urina colhida lá embaixo e a coleta no momento da punção. Então, como ele tem mais risco, funcionou, manda para a cultura, porque se evoluir um pouco pior, a gente pode ter uma cultura diferente aí para nos guiar. Perfeito, está corretíssimo. Muito bom. E aí, como é que vocês foram? Só mais avaliação. Então, desculpa, ele veio avaliado para a gente pela nefrologia, os índices de sódio e potássio normais, hemoglobina de 14, a urina 1, ela tinha um pH de 7 cristais ausentes, a urocultura era negativa, o paciente tinha um PTH normal, como ele era um alto risco, ele veio com essa urina de 24 horas, como ele já fazia uso de tiazídico, ele não tinha uma hipercalciúria, ácido úrico, cálcio e vitamina D normais. Tá tudo bem, então. Estava tudo bem. Parato hormônio normal. Isso, perfeito. Vou pular essa parte aqui. Então, na conduta, a gente optou por fazer realmente isso, a percutânea. Como o professor falou, a gente avalia bem ali na hora, a gente faz a primeira marcação em 0 graus, depois a gente puxa para 30 graus, faz a primeira em 90, depois em 30 graus para avaliar melhor o local da punção. E a gente optou por ter um volume maior e a gente achou que conseguiria talvez quebrar um volume maior de cálculo com essa punção inicial, primeiro no grupo calcinal inferior. Quer comentar, professor? Aqui eu acho um desafio. Deixa eu ver aqui os dois que já comentaram, o Dr. Osama e Cássio. Cássio, você tinha falado de punção cálice posterior. Pois é, às vezes o fio guia... E aí, essa pielografia muda a visão da gente, né? Completamente. Não, eu tinha falado cálice médio, mas não dá para fazer no cálice médio, não vai dar para subir ali. Eu acho o seguinte, bom, nessa altura do campeonato, o paciente já deve estar em decúbito ventral, certo? Então não dá para trocar e fazer esse. Eu iria no cálice inferior, né? Seguramente, aquele ângulo lá, eu tinha tido uma outra impressão na tomo.
e com chance de sobrar esse cálculo do cálice médio aí para fazer uma ureterorreno no segundo momento. Não sei se faria, eu não sou a favor de fazer pulsões múltiplas. Tá, entendi, não, uma visão importante, muito bom. Toro-sama, que nós tínhamos ouvido também no começo, Toro-sama voltou? Tá aí? Tô, agora voltei. O que o senhor acha? Eu acho que a punção é cálice inferior. E eu acho que também pode funcionar, mudar o ângulo e funcionar o cálice médio. Faz duas punções. Tá. Como diz, faz punção em Y. E com isso resolve o problema do paciente. Entendi. Vocês vejam que eu acho aqui, vamos ver o Neto depois para terminar, o desafio é que o infundíbulo estreito e a pedra ocupou tudo, as pedras, o cálice inferior e o médio. Às vezes se funciona, tenta jogar o fio guia, não sobe, porque a pedra está ocupando tudo. O fio guia não passa, não desce por ureter. Por isso que eu acho que o ureterorreno, às vezes, aí você dá uma quebradinha e o fio guia entra. Tá? Muito bom. Neto, o que você dá de dica aí nessa situação? Neto saiu daí. Tá foi por isso que eu falei que a gente... Não, tô aqui, professor. Eu tô no trânsito. Tá. Eu falei, foi isso que eu falei que o Dr. Cássio comentou, né? Às vezes a gente fala, vamos funcionar no médio, no inferior, na hora que faz a pielo aí, muda um pouco a visão. Então dá uma surpreendida. E como eu disse, aí não tinha dilatação muito. Falei, a hora que a gente fez a pielo, eu falei, não vai ser tão fácil. Mas aí, olhando, eu falei, vamos tentar funcionar o inferior, a gente tenta limpar esse inferior. E na tomo já dava para ver que não era um ângulo favorável para fosse acesso do médio do inferior quebrar o outro, porque era um ângulo muito agudo. Então a gente falei, vamos no inferior aqui, no segundo, que é esse que está marcado pela agulha aí que o João mostrou, que normalmente o segundo é o mais posterior, então tem aquele mais inferior, tem esse segundo aí, então nós funcionamos nesse segundo, o fio guia descer, a gente faz algumas técnicas de funciona, tenta escorregar a agulha um pouquinho por cima da pedra, tenta jogar um soro pelo ureteral para ver se distende um pouquinho e ajuda a descer o fio, faz algumas manobrinhas ali na hora para tentar ganhar um acesso mais seguro. E aí a gente funcionou esse aí, como o João vai mostrar, mas não deu para resolver. Daí a gente mudou aí no intra-op e fez alguma coisa diferente. Mostra aí, João. Perfeito. Por isso vocês estão vendo dificuldade aqui, vou ouvir o Toro-sama de novo, mas por isso que eu, quando falo da tomo com contraste, eu acho que vale, porque você já conheceria antes, pode ficar bravo comigo, mas eu acho que vale a pena. Mesmo, quando tem programação cirúrgica, fazer uma tomografia com contraste ajuda você já bastante. Conhece, né? Muito e aqui bom. o que o professor falou também, que ajuda muito no intraop, às vezes você está com a agulha batendo na pedra, às vezes você joga um soro ou pelo lateral ou pela própria agulha de punção, uma dilatadinha ajuda a passar o guia. E a qualidade do fio, né? Eu e o Cássio pegamos uma época, a Toro-sama também, que o fio não descia, mas nem você empurrando. Hoje os fios são muito melhores. Perfeito. E aí, como é que vocês foram? Então a gente fez uma primeira punção no grupo calicinal inferior. Só um segundo, Toro-sama, deixa só eles mostrarem, daí o senhor dá a batida final. Vamos lá. A gente fez essa primeira punção no grupo calicinal inferior, conseguiu quebrar todo o cálculo, ele estava bastante acessível no grupo calicinal inferior, mas na pelve ali a gente já não conseguia ter uma angulação, a gente optou por fazer uma nova punção. A gente funcionou ali... Deixa eu ver se eu entendi. Então você fez uma, entrou pelo inferior, quebrou todo mundo. Quebrou um pouco na pelve e depois funcionamos no médio, para satisfazer o chefe. Tá, daí você fez outra, o fio guia entrou fácil, como é que foi? Não, professor, é isso, às vezes ele bate um pouquinho, ele começa a enrolar no grupo, a gente joga um pouquinho de soro, tanto pelo ureteral quanto pela agulha na punção ali. A gente evita jogar contraste nessas horas que você não garantiu ainda para não borrar a imagem, então a agulha batendo na pedra, a gente joga um pouquinho de soro e faz o guia, dá um pouco de trabalho, mas ele conseguiu descer. Duas punções, bom, mostra o fio guia para os internos verem, senão você fica fácil. Porque o fio guia é onde tudo se baseia. Você vai entrar com o aparelho para dilatar, entrar no rim, quebrar, tudo em cima desse fio. Então, a função que eles fazem é fundamental. Acho que o aspecto é bom. Toro-sama, pode comentar? Volta aquela imagem do... Isso aí. Eu acho que os dois aí é do cálice inferior, aqui. E esse outro é o cálice médio e tem outro que é cálice superior. Então, esses cálculos, eu acho que estão no cálice inferior. Não sei o que eu vi o Vilmar. Deixa eu só encerrar o caso. Vilmar, você tem 1 minuto encerrar o caso, que foi extremamente importante, estilo Jovem Pan. 1 minuto, comentário final. Não, eu acho, na verdade, é um cálice superior do grupamento calicinal inferior, mas enfim, esse não é, acho que o X da questão é que a angulação não era favorável. E o que o Dr. Osamu falou inicialmente de fazer uma punção em Y, aí ficou um pouco distante. Vejam que os dois amplates aí, a gente sempre desenha na pele, então essa imagem tá legal, porque no desenho ali que o João colocou, a gente normalmente tenta
mostrar onde está o cálculo, facilita um pouquinho para mostrar os parâmetros da punção, e aí estava um pouco distante. Se a gente fizesse uma punção em Y, entrar num ângulo muito desfavorável no médio. Por isso que a gente optou por fazer uma nova punção para dar mais de cara na pedra. Senão era uma ótima ideia. E fizemos isso, fizemos uma segunda punção, dilatamos e conseguimos resolver. As duas punções, só para fechar, que o Dr. Cássio falou, de fato é um pouco mais agressiva, mostra que sangra um pouco mais, mas aí na hora a gente achou que assim, não, vamos resolver, vamos com um amplatus um pouquinho menor, a gente foi com 26, um 28 no inferior, um 26 no médio, mas para tentar resolver e não ter que voltar para fazer uretero, considerando a situação aí da fila nossa. Não, excelente, excelente. Só para terminar, o Torneto sempre pegava o nosso pé. Você deixa 2 nefrostomias ou só uma? Eu deixo uma só, professor. Eu acho que se não sangrou o trajeto tudo, eu deixo uma só com segurança. Quando não, só com duplo J e sem nefrostomia a gente tem deixado bastante. Você deixa duplo J sempre? Sempre não, mas a gente tem feito uma transição para deixar mais duplo J e menos nefrostomia. Os trabalhos mostram que a gente tinha muito medo de não deixar nefrostomia, aquele negócio igual o dreno, né? O que custa deixar? Mas a gente tem deixado cada vez menos duplo J, nefrostomia, e mais duplo J e não tem tido complicação, não. Não, muito bom para vocês, caso excelente. Só para os internos terem uma ideia, dá para a gente discutir a manhã inteira e eu acho que à tarde também, só de um caso desse, fio guia, punção, mini PEC e assim vai. Mas é bom colocar para a gente lembrar a dificuldade, perícia que a equipe tem que ter, a escolha segura. O professor Neto deixaria 2 nefrostomias? Não, ele era contra, deixar só uma, né, Cássio? Deixava só uma, só se estivesse sangrando a nefrostomia para ficar no lugar para tamponar. Perfeito. Mas ele deixava só uma. Ô, João, você não tem imagem final aí? Não tem, professor, não tem. Tem que mostrar, hein, Netão? Tem que mostrar se limpou tudo. Exatamente, tem que mostrar o fim. Como não tem, João? A gente sempre faz no fim, não tem. Ele vai trazer ficou bonito. Gabriel vai descer no centro cirúrgico e pega lá. Pega lá, que tá bonito, pô. Não, a gente sabe o trabalho que vocês têm, é uma batalha todo dia. Eu acho que tem que mostrar sim, para mostrar que valeu a pena. Vamos para o segundo caso, senão a gente come a reunião só com o caso. Só para falar, ficou com duplo J e nefrostomia realmente, paciente HB caiu aí para 11,5, foi de alta com levo e tansulosina, voltou em 15 dias. A gente sacou o programa para retirar esse duplo J em 4 semanas e um ultrassom em 90 dias para segmento. A gente não costuma fazer tomografia no pós-operatório imediato, a gente deixa para fazer só no segmento depois. E eu não dou tansulosina, mas depois a gente comenta outro dia, senão o caso vai rolar. Perfeito. Seguinte. Só que também, só falar isso aqui rapidinho, a recomendação dietética dos pacientes com cálculo, isso aqui é meio geral para todos, aumentar a ingesta hídrica, né, é importante, então manter uma diurese de 2 a 2,5, manter a ingesta de cálcio normal, mas sódio e proteína tem que ter controle. Eu acho que o sódio é o grande vilão hoje em dia, muito bem colocado. O próximo caso, paciente AMC de 68 anos, paciente do sexo masculino, é um paciente que tem uma queixa de lútis intenso, jato urinário fraco, dor em região suprapúbica e uma noctúria, 5 a 6 vezes, pior a 6 meses. Ele nega infecções urinárias, nega febre, e faz seguimento com oncologia clínica devido a um CA de próstata metastático e está aguardando aí o início de quimioterapia. Mas aí você já matou. Eu ia perguntar para o Caio. Caio, o paciente que chega jovem, para nós é jovem, 60 e poucos anos, jato urinário fraco, lútis, o que você faz? Avaliação inicial desse paciente. É importante para ele coletar uma urina para avaliar o diagnóstico diferencial desse lútis. Um PSA nessa faixa etária também é importante para rastreamento de câncer de próstata. E o toque, né? E o toque é top. É importantíssimo. Vocês estão pedindo trato urinário hoje? Ultrassom? A gente pede, professor, de próstata. Você pediu ultrassom, trato urinário baixo, de próstata. Não, peço tudo. Tudo. Mas aí você já se deixou no slide que estava com oncologia e já tinha CA de próstata. Deixar só um slide com os dois, senão não dá para eu perguntar. E o PSA, quanto é? Então, o PSA dele tem aqui, professor. Ele tem, só de antecedentes aí, em 1980, ele teve uma estenose de uretra peniana, fez uma uretroplastia com enxerto de mucosa oral e falou que ficou bem após a cirurgia. Em 2007, parece que ele não tinha ficado tão bem, já devia ter um jato fraco, ele teve um cálculo urinário, fez uma cistolitotomia aberta, foi diagnosticado com câncer de próstata em 2008, tratado com radioterapia. Em 2015, ele voltou um aumento de PSA, o PSA dele subiu para 3,5. No momento, fez um estudo com estadiamento tradicional, não evidenciaram metástases, fez o bloqueio hormonal e teve o controle do PSA.
Foi suspenso o bloqueio hormonal, ele perdeu o segmento em 2017 e voltou em 2021 com bastante lutas. Nesse momento o PSA de... Só um segundo. Gabriel, vai que só estão 6 aí. Não, Fábio, estou perguntando um pouco, Fábio. O paciente veio ao ambulatório a primeira vez, lá atrás ele tinha estenose de uretra. Você acha que tem chance dessa estenose de uretra recidivar? Com rádio e quimioterapia? Bom dia. Sim, com certeza, professor. A gente precisa avaliar se essa estenose, ou se não fez uma nova estenose, né, ou se essa estenose onde foi realizada essa cirurgia, não... Rádio. A rádio também, mas a cirurgia da uretroplastia que ele fez anteriormente também, não apresenta uma nova estenose nesse local. Na rádio, quando falar rádio para você, o que você pensa na área onde a rádio atingiu? O que provoca mais no tecido? E faz uma... como se fosse uma queimadura ali no tecido, né? Pode gerar uma fibrose ali na região. Processo inflamatório e fibrose, né? Porque a radiação não deixa de ser um processo inflamatório, né? Então, aí o grande desafio, eu acho, só para resumir, o paciente tinha estenose, fez rádio, fez químio, está com a próstata lá, e a área vai ser difícil. Tanto que você vê quando o Cássio faz aquelas correções pós-radioterapia pélvica, essas coisas, leva a epíclon para ter vascularização. Senão... E ele já fez um enxerto de mucosa? Fez, professor, mas a primeira cirurgia foi em uretra peniana. Entendi. Pois não, pois não. Você vê que de um caso simples a gente tira porque se programa. Às vezes você pode fazer uma cirurgia maravilhosa e não tem tecido, estenose de novo. Não acredito que a primeira foi boa, né? Que faz aí 40 anos. Quando ele voltou com a gente, então, em 2021, a gente pediu uma nova uretrocisto e o que a gente conseguiu ver é que tinha passagem de contraste, principalmente o que o Fábio falou, na região da cirurgia prévia, ali a 2 centímetros da glande, ele tinha uma estenose de 0,8 centímetros, uma estenose estreita. E nesse momento foi feita uma uretrotomia interna para ele. Você sabe que a uretra peniana não é o melhor, mas... mas ele tinha dificuldade miccional, você só abriu um PSA de 27. Tem uretrocisto aí? Tem, professor. Só um minuto, eu já mostro o uretrocisto. Vai, desculpa. Então ele foi encaminhado para oncologia, um PSA de 27, tinham várias metástases, eles reiniciaram o bloqueio e encaminharam para a gente tentar resolver essa parte antes de começar a quimioterapia que ele foi indicada para esse paciente. No exame físico, ali no pênis, ele tinha uma placa fibrótica no local que ele tinha o relato da cirurgia prévia. E então a gente pediu a uretrocisto para esse paciente. Muito bom. Laboratoriais não tinha alteração, tinha um HB de 9,6, um HB um pouco mais baixo aí, paciente de doença crônica, e a uretrocisto desse paciente. Antes de o Gabriel comentar o uretrocisto, é um paciente com 40 anos de tumor de próstata, é isso? Ele já tinha 2014. Né? Ele tem 60 anos, ele tem 7 anos de doença. Desculpa, 7 anos, fez químio, fez rádio, o PSA está 27. Exato. Tem meta óssea? Tem meta óssea, ele tem meta em ossos, arcos costais, ilíaco, isquio à direita e acetábulo à esquerda. Tá bom. Daí chegou o ambulatório, o Gabriel de novo que atendeu. Vai, Gabriel, chegou com essa uretrocisto. Na sua cabeça, o que você pensa? O paciente, ele encara e pergunta, vai fazer o quê? Bom, professor, nessa uretrocisto, a gente está vendo a fase retrógrada para avaliar a uretra anterior. A gente vê na parte distal da uretra peniana uma estenose pontiforme. Então, a princípio, proporia uma uretrotomia interna para o paciente. Parece anelar, né? Daí passou para o Jefferson, que era o mais velho, na terça. A onco. Jefferson, você concordou? O que você falou para o Gabriel? Então, a princípio poderíamos... Não estaria errado, mas já seria uma segunda uretrotomia interna que a gente estaria submetendo esse paciente, né, com recidiva precoce que ele teve. Então aí a gente tem uma tendência maior de propor uma uretroplastia para esse paciente. Uretroplastia distal. Tá. Cássio, sua visão com pacientes irradiados, você acha que vai recidivar a estenose ou não pós-uretrotomia? Eu acho que não. A estenose é bem distal ali no pênis. Eu faria uma uretroplastia também. O Juliano tem bastante experiência com uretroplastia. Juliano, obrigado pela presença. E aí, o que você acha? Em primeiro lugar, na uretrocistografia, tem uma dúvida, aliás, se vocês repararem, a partir do uretrocistógrafo, uma dilatação da fossa navicular
depois uma dobra, que você não sabe se é uma dobra ou se é uma primeira estenose, um segmento aparentemente bom e uma outra estenose. Como o João contou que ele fez um enxerto, é bem provável que ele tenha estenose nas pontas do enxerto, porque é onde dá o problema, dá uma retração do enxerto e fica estreito, ou uma falha técnica. Então faltou uma uretroscopia com o pênis mais esticado. Sobre a técnica... Não, mas é isso. Se faz uretomia, que nem o pessoal Não. Não, primeiro que a uretomia é um método elegível para estenose de uretra bulbar, em segmentos pequenos, de no máximo 1 centímetro, com taxas restritivas altíssimas. Esse doente foi maltratado com uretrotomia e não vai fazer outra. Qual o tamanho da estenose que você fala aqui dá para fazer uma uretomia, aqui não dá? Você tem esse número na cabeça da extensão? Não, você pode fazer uretomia em qualquer extensão, mas quando ela excede 1 centímetro, a chance de falha é inviável. Até 1 centímetro você tem 80% de recidiva. Até 1 centímetro. Tá bom, muito bom essa colocação. Acho que é importante vocês irem levando de visão, paciente irradiado, 2 pontos de estenose, provavelmente, uma área isquêmica. O Juliano colocou o tamanho da estenose. Joãozinho, e aí? Então, e também na fase retrógrada a gente conseguiu ver ali a presença de um cálculo vesical. Ele não tinha resíduo, conseguiu urinar e tinha esse cálculo vesical. Como é que você fez aí? O que você falou para ele? Então, a gente, esse aqui é o laudo da uretrocisto, a gente, como tinha, o professor comentou que a gente depois viu essa dobra, mas no princípio era uma estenose pontiforme, mas era muito diferente do exame físico. No exame físico ele tinha uma área importante de fibrose realmente muito ampla, já tinha feito uma uretrocisto e uma uretrotomia interna, a gente optou... Aqui eu vou ouvir 3 pessoas, então. Nós temos investigação adicional, uretomia interna e uretoplastia. Vocês vejam que está ficando uretomia interna, uretoplastia. E eu vou pôr mais uma, hein? Pode me falar, eu pensaria até no Johansson, por ser uretra distal, deixa tudo aberto. A experiência é antiga, mas funciona, os pacientes mantêm ereção, aí é uma área difícil. Não contradizendo, acho que vocês têm que sair daqui sabendo fazer uretoplastia, aproveitar quem faz, mas na cabeça eu até colocaria essa hipótesezinha. Só para direcionar mais, essa investigação adicional, o que você estava pensando nisso? Pode passar aqui. Tá, vamos ver. Fábio, o que você acrescentaria nessa investigação adicional? Professor, pela uretrocisto, nós não conseguimos avaliar a uretra posterior. Então, de algum outro exame conseguíssemos avaliar melhor essa uretra posterior ali também. Estava normal no laudo do exame, eu coloquei a imagem. Então, mas normal. Nesse sentido, vamos ver, aqui está o Tiago, só rapidamente, eu penso em 2 exames para uretra, ressonância e o ultrassom. Tiago Penachim, você tem alguma complementação, alguma ideia aí, nos ajuda nessa parte, rapidamente. Que exames você proporia quando a gente te liga e está conversando? Nesse momento eu proporia uma ressonância magnética, injetado gel pela uretra, né? Inclusive, a gente consegue fazer aquisições até dinâmicas, eventualmente, durante a fase miccional, mas apenas a distensão da uretra com gel já vai fazer uma grande diferença aí na anatomia. Legal. E dá informação do tecido em volta, Tiago? Da estenose? Se tá, fibrose, perfusão, tem alguma informação disso? Alô? Acho que já... Oi, tá me escutando? Agora voltou. Do tecido, você viu a gente falando? Sim, dá em volta. Sim, dá essa informação porque a ressonância ela tem essa capacidade, né, de individualizar a característica biofísica do tecido. Então, uma fibrose ela vai ter baixo sinal em T2, por exemplo, e o padrão de contrastação mais tardio. Então, a gente consegue, sim, fazer essa sugestão de que o que está causando a estenose seria um tecido fibrótico, e não, logicamente não é o caso, mas ou não uma lesão neoplásica, por exemplo, entendeu? Perfeito, obrigado, ótimo. Joãozinho, e aí, como é que foi? Como o senhor falou mesmo, as opções eram ressonância e ultrassom. A gente optou por fazer um ultrassom desse paciente, um ultrassom ali de uretra peniana. Mas você pensou na ressonância também, que o Dr. Thiago colocou. Boa. A gente faz a solução de gel, realmente, faz a distensão, e com ultrassom a gente consegue ver uma melhor anatomia ali da uretra peniana, mais distal. A gente consegue ver também a associação com esponjofibrose, que tem
um vídeo do ultrassom, e é o que o professor Juliano comentou, ele tinha essas 2 áreas de estenose, provavelmente foram os locais da anastomose. Põe da a primeira setinha ali cirurgia. para mostrar, ó, a imagem ficou tão boa, senão a gente não aproveita aqui. Olha que legal. Dá pra A gente está ver até com um protocolo aí, a gente está tentando fazer os pacientes de uretra É bulbar. isso eu acho importante você comentar, porque assim, a imagem ficou maravilhosa, mas é um protocolo de pesquisa do João, que está indo muito bem, inclusive, mas não é uma conduta ainda de amplo conhecimento, né? Talvez isso até pegue, mas... Vamos colocar ressonância, o padrão ouro, que nem o Thiago comentou, e vocês estão... Não, mas vocês estão vendo, né? A imagem ficou muito boa. Principalmente a gente até tentou no começo fazer para a uretra posterior também, mas o resultado a gente não conseguiu. Não, e assim, só como complementação, vale lembrar que a ressonância é um exame extremamente mais complexo, mais caro, né? Então, é excelente, a imagem é excelente, excepcional aí. Muito legal, parabéns. Ficou bom. Joãozinho, você mediu aí, deu quanto a estenose? 2,16, professor. 2,16. Juliano, passou do seu 1 centímetro aí que você tinha falado por uretomia. Você é o único que sabe o desfecho. Vamos ver, voltou para o professor Cássio queria falar. Desculpa, Não, Cássio. eu só ia perguntar se está fazendo Doppler também, para tentar inferir perfusão, não? Não, senhor. A gente avalia, na verdade, a distensão, que o grau de espongifibrose está associado ao grau de distensão da uretra. Então, quando a gente injeta o contraste, a gente não tem um controle pressórico, mas a gente consegue avaliar a distensão para ver o grau de espongifibrose, isquemia de tecido e o comprimento da estenose. Tá, então voltando para o seu slide lá, que a gente tem só mais 15 minutos de reunião, menos que isso. A primeira investigação você já respondeu. Agora ficou uretrotomia e uretroplastia. Mas baseado no que você viu discutindo, Gabriel, voltou para o seu ambulatório. O que você vai falar para o paciente? Professor, depois dessa discussão, a gente propõe uma uretroplastia, com certeza. É aí que é o ponto que bate agora. João, você tem algum comentário você tem algum trabalho sobre o que usar para essa Não coloquei, professor, não coloquei hoje. E quem que entrou com o seu? Juliano? Quem que foi? Foi o professor Carlos. Conta aí a cirurgia, como é que foi então? Então, só o ultrassom que o senhor tinha comentado no começo, uma próstata de 30 gramas. E tinha pedra. O que vocês tinha fizeram? pedra, exatamente. Então, a gente propôs para esse paciente uma uretroplastia com enxerto de mucosa oral e uma cistolitotripsia a laser. A gente fez essa dissecção, uma incisão longitudinal no corpo peniano, a palpação tinha bastante tecido fibrótico, a gente conseguiu evidenciar a área de estenose, e no começo da cirurgia não passava, a gente não conseguia progredir nenhuma sonda de calibre 10. Então, o fio-guia passava? Passava o fio-guia. Mas a gente não conseguia dilatar, que tinha bastante fibrose realmente. Você viu o grau de fibrose, né? A gente dá até para ver, tá um pouco espessado aqui, a gente consegue ver que tem um tecido um pouco mais espessado, esponjoso. Então, só para os internos verem, ele abriu a estenose, mostra uma setinha para eles. Olha só a hora que abriu, daí ele passou uma sonda mais grossa por dentro, dá para você ver toda a área. E você ressecou a fibrose ou não? A gente não ressecou, professor. A gente fez você só abre, deixa a fibrose lá. Fez uma incisão ventral. Ventral. É isso. Deixa eu só falar uma coisinha. Acho que a questão aqui do caso é assim, a maioria faria uma mobilização dorsal da uretra para fazer uma incisão dorsal e colocar um enxerto. Nunca se retira a fibrose, só estica o enxerto excedendo o limite da fibrose. Peraí, Jânio, só para a gente entender, até eu fiquei perdido. Você coloca, então, um enxerto atrás da sonda? Dorsal, sempre dorsal. Você afasta, põe o dorso. Só que é o seguinte, esse doente já fez uma uretroplastia com enxerto, então ele não tem uma mobilização dorsal que é factível, vamos dizer assim. Você não vai conseguir, vai ir cortando e perdendo o tecido. Então, por isso que foi feita essa abordagem ventral, e aí aí tem uma técnica que é a técnica de Palmitieri, que você faz embaixo na parte dorsal, no centro, você faz igual um tip da hipospádia. Faz uma incisão profunda, isso, que se estende em todo o segmento. Lembrando que, na verdade, você quer tratar 2 pequenas áreas nas pontas, né? O meio não é problemático, mas você não tem como atuar só nas pontas. Você vai fazer uma incisão única, sepultar um enxerto dorsal nessa brecha e fechar aqui em cima. Essa que é a proposta. Outra proposta que teria é fazer o Johansson... Não se queima o filme dele, ele vai mostrar. Peraí. Você já dá a batida final, Joãozinho, vai.
Não, então... Senão você já fala tudo, deixa ele falar. Então a gente, depois que fez a abertura, a gente conseguiu passar uma sonda mais calibrosa, e a gente optou por fazer também a fragmentação a laser desse cálculo, então a gente conseguiu passar o cistoscópio com a mesa 17, a gente não teve mais... Dilatou bem. Na verdade não teve resistência, depois que a gente conseguiu abrir ali a estenose, era só estenose peniana, a gente fez a fragmentação completa do cálculo, e como o professor falou, a gente fez essa incisão, depois a gente incisou a placa, foi retirado o enxerto de mucosa oral, que a gente faz... Tá, peraí, então aí voltando, você já trocou a sonda, passou uma de silicone. Aqui é o final da cirurgia, exato. E você incisou a fibrose dorsal, que nem o Juliano pediu. Exatamente. E a mucosa oral você tirou da onde? A gente tirou da mucosa labial, desculpa. Como é que fez? O paciente estava... O paciente em anestesia geral, exato. A gente pede para o pessoal da anestésio deixar... A gente faz uma avaliação pré-operatória qual lado é melhor da mucosa. A gente pede para deixar o tubo seletivado de um lado. E aí, enquanto o Bruno, que estava comigo na cirurgia, enquanto ele fazia a litotripsia, eu retirei o enxerto de mucosa oral. Você tem algum cuidado lá dentro? Não é o nosso campo de Tem trabalho. os ductos salivares, né? A gente tem que ter cuidado para não pegar, para não ter obstrução, o paciente não ter desconforto aí no pós-operatório. Salivar, tá? Então você pega bem no meio aqui. Exato. Região. A gente pegou um enxerto aí de 3 por 1,5. Você deixa enxerto sobrando? Você prefere sobrar do que... Como é que você faz? Não, o enxerto tem que ser justo do tamanho, e não fui eu que entrei nessa cirurgia, mas tem um outro conceito aqui que é o seguinte: em casos distais como esse, que é perto da glande, todo mundo diz que é melhor o lábio inferior, porque ele é mais delgado e a mucosa jugal mais espessa ocupa espaço da luz, que é um lugar onde a uretra naturalmente já é mais estreita. Mas tudo bem, acho que está muito bom o resultado. Bom, Joãozinho, e aí, a dificuldade da técnica? Na verdade, mais essa é o que o professor falou, essa mobilização. A gente até tentou inicialmente ver se conseguia mobilizar a posterior, não dá, ela está muito aderida. E a incisão, tinha bastante fibrose, então a gente tem que fazer uma incisão realmente profunda para conseguir um bom leito para colocar o enxerto. Entendi. E que fio que você usou? A gente usou PDS 50. PDS 50, sutura contínua ou ponto separado? A gente fez sutura contínua, professor. Do enxerto a gente fez sutura contínua, e depois a gente fechou em 2 planos, né? A gente fechou primeiro a camada de mucosa, depois a gente fez mais uma camada de tecido por cima. O tecido que sobrou deu para fechar em cima da sonda? Fechou bem. Então ficou só mucosa embaixo, você fechou com... peraí, você já mostrou tudo, queria ver você fechar em cima a gente não tirou foto, mas ficou bem fechado. Você fechou com a fibrose. Fechou, exato. Muito bom. Índice de sucesso, o que você acha, antes de ouvir o Juliano? Sua visão, o que você acha que vai dar? Eu espero que fique bom o resultado, assim, acho que são os melhores índices de sucesso que a gente pode ter para esse paciente. Mas, assim, coisas que todo mundo esquece, mas a gente está no campo de batalha, é importante. Qual o calibre da sonda? 16. 16, tá. Então, você deixou uma mais fina do que você dilatou. Né? Você deixou de silicone, que é uma sonda diferente da de Foley normal de látex. Você deixa quantos dias a sonda? A gente deixa 21 dias, professor. 21 dias. Tá. Antigamente a gente deixava até cistostomia. Você deixa um molde lá, mais que isso ou não? 21 só, Juliano? E mais ou menos o do Barbalha, que é de 14 a 21 dias. E casos assim, não é tão complexo, a gente não deixa cistostomia, não. Tá bom. Aumento, além de 21 dias, associa muito com infecção. A gente que vai cuidando desses doentes, né, de semana a semana no ambulatório, percebe que chega um ponto que é meio crítico. Você tem que tirar, que senão não cicatriza, fica uma droga. E sutura contínua, você acha que é mais isquêmica? Ponto separado? Não, isso é indiferente. A questão é, se for usar fio monofilamentar, é running, aí se for contínuo, se for Vicryl, é alternado. Aqui a gente não tem, por exemplo, o fio ideal para isso é um PDS 6 zeros com a agulha cuticular. Esse fio não tem aqui. E aí a gente acaba usando um PDS 5 zeros, que é o mais próximo que tem, e faz contínuo, porque é monofilamentar. Fio mono, se já fazendo separado, o nó não fica muito bom, fica aquele nó querendo afrouxar, então é ruim. Cássio, nas suas reconstruções, você faz separado ou contínuo nessas áreas difíceis? Contínuo? De maneira geral, contínuo também. Tá. É só um detalhe, ele foi operado em 1980, não sei se foi mucosa oral, porque essa técnica é 1990. Parece que é mucosa de prepúcio isso aí. Pelo aspecto, assim. A toda, eu acho que foi pele. O paciente não sabia informar. Eu acho que foi mucosa de prepúcio, viu, professor? Mas vocês vejam, o paciente está
40 anos de inseto próstata. Hoje o PSA está com quanto? Está em 27, em bloqueio hormonal, e vai começar a quimioterapia. Mas é engraçado, eu queria fazer um comentário. Esse doente provavelmente não ficou assim de repente. Esse doente já deve estar assim há muito tempo. Ele deve ter desenvolvido, porque ele continuou desenvolvendo cálculos vesicais depois de 1980. Se você imaginar, ele deve ter desenvolvido alguma disfunção vesical mais recente por causa da radioterapia da próstata, da pelve. Então, agravou um quadro miccional que ele já tinha pré-existente. Eu não acredito que essa contratura das pontas do enxerto é um evento novo. Acho que isso aconteceu, vamos dizer, no primeiro ano pós-1980 e ficou estável. Ele entrou num equilíbrio e viveu a vida toda. Mas agora aqui, não adianta, não vai mudar muito, mas a sua visão, quem gera o cálculo vesical? A estenose, porque ele retém um residual crônico ou uma disfunção da bexiga? As duas coisas podem acontecer, só que já em 2007, antes do câncer de próstata, ele já tinha tratado um cálculo vesical. Mas tu começou com câncer de próstata? Não, ele começou com a uretra. 2015. Quem encaminhou foi a onco, porque ele começou... Mas só para finalizar, o senhor falou de técnicas concorrentes. A segunda técnica é o que o senhor falou, abrir a uretra desde a ponta até o final da estenose, deixar aberta e marcar um segundo tempo, que é o Johansson. E uma terceira técnica seria entrar naquele cenário que o João mostrou da foto inicial, remover todo o tecido já pré-existente, implantar um enxerto aberto, que é um BRCA. Implantar um enxerto de mucosa aberto, bem amplo, mais amplo que esse, e programar uma segunda cirurgia, que é uma cirurgia estagiada. Acho que esse paciente tem essas três principais opções. Tá. Não, mas é importante você ver que parece uma coisa assim. Não, então, vejam o braço de condutas terapêuticas, isso que vai nos diferenciar, realmente. Extremamente importante. Você tem alguma coisa mais do seu mestrado? Não. O que tem desse caso assim, específico? Não, a gente então, só para o resumo aqui da cirurgia, o paciente foi de alta no PO1, em sonda vesical, retornou no PO7, a ferida operatória em bom aspecto, a gente programou a retirada da sonda com 3 semanas, e a gente discutiu no ambulatório quando que ele iria começar essa quimioterapia. Porque aí eu acho, só para complementar, nós temos 2 minutos, e senão ele vem pela estenose, a gente faz um esforço brutal, usa a perícia de todo mundo, e o câncer de próstata. Jefferson, o que você fala para ele? Nessa situação que ele está hoje, paciente jovem, 67 anos. O senhor está falando com relação à data de início da quimio? Não, e o que você acha, que ele está indo bem ou não? Da parte do câncer de próstata? Tá. Com 27 de PSA hoje. 27 de PSA. Várias metástases. Paciente metastático, né? Então aqui no nosso serviço, a gente vai ter que realmente, esse paciente já está bloqueado e fazendo metástase emergente de bloqueio hormonal, né, mesmo se não tivesse bloqueado, enfim, tem que fazer uma quimioterapia para esse paciente agora, nesse momento. Quimioterapia, João, o que o Jefferson foi conversar com você? Porque nem eu, os nomes, eu lembro de todos os quimioterápicos. Geralmente, o que vocês pensam? A gente faz docetaxel para esses pacientes, é o que o pessoal da oncologia prescreve, só que ele na verdade, ele perdeu o segmento, então vai voltar o bloqueio agora. Caso ele seja um metastático não resistente à castração, a gente pode pensar na terapia androgênica de nova geração, aí, uma enzalutamida, alguma outra medicação, mas que a gente não tem disponível aqui no serviço. Bom, mas ele está aqui. E aí, o que você vai fazer? Quimioterapia. A gente caminha para oncologia, para definição de tratamento, eles optaram por fazer quimioterapia. Tá, ou se não tiver o docetaxel, você faz o quê? Aí eu vou ter que ligar para o colega da onco. Muito bom. E para metástase óssea? Porque ele veio com estenose de uretra e daqui a pouco ele começa com uma dor na pelve que não melhora com nada quando ele anda. Ele tem meta óssea. Tem meta. Você só não mostrou a síntese. Caio, o que você pensa para ele? A sua vasta experiência clínica de 3 anos de urologia. Não, 1 ano ainda, coitador de geral. 6 meses. 6 meses. Ele tem pela cintilografia, ele tem uma metástase em acetábulo, né? Essa dói, tá? Então acho que pode ser por conta do implante. Não, mas ele vai te perguntar o que fazer para a dor. A uretra foi resolvida, mas agora bateu a metástase. Que se irradiar, tem muita chance da gente perder a cirurgia. Não, mas tá longe, hein? É uma coisa mais palpável. A lendronato, acho que é importante para esses pacientes, para evitar fratura patológica. A gente vê o uso de, talvez, uma radiação das metástases, né? Fazendo irradiação. Tá, Cássio, o que você pensa aí de uma... Eu acho que o Marcelo está se referindo a alguma técnica de medicina nuclear. Mas ela tá aí, já olhei. Pode falar.
Eu acho que poderia ser tentada alguma irradiação focal com alguma técnica de medicina nuclear, né? Chofigo, algo assim. O Jefferson queria falar. Complementa, Jefferson. Você era o único... Acho que está bem adequado. Assim. Se a gente conseguisse, né, disponibilidade disso de radiação com medicina nuclear, seria bom, mas aqui na nossa realidade a gente acabaria mandando para uma radioterapia hemostática, uma radioterapia para controle focal aí dessa dor dele, e seria o que a gente teria disponível aí no nosso serviço. Eu acho, só para complementar, acabou o tempo, a gente tem que ver o paciente como um todo. Ele veio pela estenose de uretra, mas o que vai levá-lo é o câncer de próstata, e não adianta fazer essa cirurgia, parabéns aí, mas ele quer essa orientação, a gente precisa ter esse bom contato com a onco, com a medicina nuclear, para dar um suporte a ele, para você sabe, curativo mas isso eu acho é uma questão interessante, senhor levantou, a gente não tinha discutido isso no Mular. Vamos por assim, se a onco dá uma expectativa de vida de 6 meses para esse paciente, o senhor trata estenose de uretra ou não? Então, João, Juliana, é discutível. Aí vai do feeling, paciente, médico. Não concordo, a gente não teve esse pensamento lá, mas interessante. Começo, mas a gente entende o ímpeto, a gente foi residente igualzinho vocês. Ô, Marcelo. Pois não, doutor Sam, para encerrar. Pode falar. E o uso do ácido zoledrônico? Então, foi bastante, né, usado. Eu acho que não dá para descartar, mas parece que o Xofigo tem um resultado muito bom, mas é protocolo, né? Não é ainda autorizado tudo. A próxima vez que a Elba estiver aí, a gente aperta para ver se é liberado ou não e se está factível nos nossos pacientes, né? Agradeço a todos, muito obrigado. Presidente João, quer falar mais alguma coisa? Recado? Certinho. Acho que eu aprendi muito hoje, acho que foi extremamente didática a reunião. Agradeço até a quarta que vem, né? Isso, obrigado. Isso, obrigado. Caio, salvou aí?